Escolhido, você já sentiu o peso esmagador de um novo começo, a ansiedade que acompanha a incerteza do que está por vir? Talvez você esteja agora mesmo à beira de uma nova estação em sua vida, um novo emprego, um relacionamento, um ministério ou até mesmo uma jornada de fé mais profunda. Há uma verdade poderosa e muitas vezes negligenciada que pode transformar completamente o seu destino, uma chave que destrava o propósito divino para cada fase da sua existência. Eu prometo a você que, ao final deste vídeo, sua perspectiva sobre os inícios será irrevogavelmente alterada e você descobrirá como Deus, em sua infinita sabedoria, nunca desperdiça um único começo, não importa quão humilde ou desafiador ele pareça. Prepare-se para desvendar os segredos de como lançar fundamentos inabaláveis, como alinhar seu coração com a vontade do Pai e como cada passo inicial, por menor que seja, é um tijolo fundamental na construção do seu legado eterno. Esta não é apenas uma mensagem, é um mapa para a vitória em cada nova estação que Deus lhe confia. Sua vida está prestes a ser redefinida e a jornada começa agora, com a compreensão profunda de que a maneira como você inicia determina o seu fim. O fundamento determina tudo. A palavra de Deus é cristalina. A solidez de qualquer construção, seja ela física ou espiritual, é diretamente proporcional à força de seu fundamento. Jesus, em Mateus 7, 24 e 27, nos apresenta a parábola dos dois construtores, um sábio e outro tolo. O sábio edificou sua casa sobre a rocha, e quando as tempestades vieram, a casa permaneceu inabalável. O tolo, por sua vez, construiu sobre a areia, e sua casa desmoronou com grande estrondo. Esta não é apenas uma história sobre arquitetura, é uma profunda lição sobre a vida, sobre a fé e sobre a maneira como abordamos cada nova estação que Deus nos permite viver. O fundamento, no contexto da nossa jornada espiritual, é a nossa obediência à palavra de Deus, a nossa entrega incondicional a Cristo como Senhor e Salvador, e a nossa disposição de construir nossa vida sobre seus princípios imutáveis. Sem um alicerce firme, qualquer estrutura, por mais bela que pareça por fora, está fadada ao colapso quando as adversidades inevitáveis da vida se manifestarem. O desenvolvimento de um fundamento sólido não é um evento único, mas um processo contínuo de rendição e aprendizado. Pense em Abraão, o pai da fé. Sua jornada começou com um chamado para deixar sua terra e sua parentela, um ato de fé radical que estabeleceu o fundamento de sua aliança com Deus. Ele não sabia para onde ia, mas confiou naquele que o chamava. Hebreus 11, 8. Cada passo de obediência, cada altar que ele construiu, cada promessa que ele creu, mesmo diante da impossibilidade natural, solidificou o alicerce de sua fé. Da mesma forma, Moisés, antes de liderar milhões para fora do Egito, passou 40 anos no deserto, um período de despojamento e formação, onde seu caráter foi moldado e seu fundamento em Deus foi aprofundado. Ele aprendeu a depender de Deus em meio à escassez e ao isolamento, preparando-o para a magnitude da missão que viria. O apóstolo Paulo, após sua dramática conversão, não se lançou imediatamente ao ministério público. Ele passou um tempo na Arábia. Gálatas 1:17, um período de reclusão e revelação, onde seu entendimento do Evangelho foi consolidado diretamente por Cristo. Esses exemplos bíblicos nos mostram que Deus investe profundamente na construção do fundamento antes de liberar o propósito pleno. Ele não está interessado em construções apressadas que não resistirão ao teste do tempo. Ele busca corações que se submetem ao processo de edificação, tijolo por tijolo, sobre a rocha que é Cristo.
A qualidade do seu início, a profundidade da sua entrega e a firmeza da sua fé no fundamento determinarão a resiliência e a longevidade de tudo o que você construir. A aplicação pessoal desta verdade é urgente e transformadora. Em cada nova estação, seja um novo relacionamento, um novo projeto profissional ou um novo desafio espiritual, a primeira pergunta que devemos nos fazer é: sobre qual fundamento estou construindo isso? Estamos buscando a aprovação humana, a segurança financeira, ou estamos buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Se a sua base é a opinião alheia, o sucesso material ou a sua própria força, você está construindo sobre areia. Mas se você intencionalmente busca a vontade de Deus, se você mergulha na sua palavra para guiar seus passos, se você se ajoelha em oração antes de tomar decisões, então você está lançando um fundamento inabalável. Isso significa que, antes de agir, você deve buscar a face de Deus, permitir que Ele revele os princípios que devem reger essa nova fase. Significa que você deve estar disposto a desconstruir velhos hábitos e crenças que não se alinham com a verdade divina, para que algo novo e mais forte possa ser edificado. É um convite à humildade e à dependência total do Criador. A reflexão espiritual nos leva a um lugar de profunda confiança. Saber que o fundamento determina tudo nos liberta da pressão de ter que fazer acontecer por nossa própria força. Em vez disso, nos convida a focar na qualidade da nossa conexão com Deus. Quando o fundamento é Cristo, não importa quão violentas sejam as tempestades da vida, a nossa alma encontra refúgio e estabilidade. É a paz que excede todo entendimento. A certeza de que, mesmo em meio ao caos, há uma âncora que nos mantém firmes. Essa verdade nos encoraja a investir tempo e energia naquilo que é eterno, naquilo que realmente importa, nosso relacionamento com o Pai. É um lembrete de que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias externas, mas na rocha inabalável sobre a qual escolhemos edificar nossa existência. E essa escolha, escolhido, é a mais importante que você fará em cada novo começo. Quando a base está frágil, tudo desaba continuando nossa jornada de descoberta, é imperativo que compreendamos a contrapartida da verdade anterior. Se um fundamento sólido sustenta, uma base frágil inevitavelmente leva ao colapso. A história humana e bíblica está repleta de exemplos dolorosos de projetos, reinos e até mesmo vidas inteiras que desmoronaram porque seus alicerces eram inadequados ou corruptos. A parábola de Jesus sobre o construtor tolo não termina com uma advertência suave, mas com a dura realidade de que caiu e foi grande a sua ruína. Mateus 7:27. Esta ruína não é apenas um inconveniente, é uma destruição completa, um testemunho da fragilidade inerente a tudo o que não é edificado sobre a rocha. Uma base frágil pode ser o resultado de pressa, de negligência, de orgulho ou de uma confiança equivocada em recursos humanos, em vez de divinos. É a ilusão de que a aparência externa pode compensar a falta de estrutura interna, uma falácia que o tempo e as provações sempre expõem sem piedade. A Bíblia nos oferece narrativas poderosas que ilustram essa verdade de forma vívida. Pense na Torre de Babel, Gênesis 11:1-9. Os homens daquela época, cheios de orgulho e autossuficiência, decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, não para a glória de Deus, mas para fazer um nome para si mesmos. O fundamento de seu projeto era a arrogância humana e a união em rebelião contra o Criador. O resultado? Deus confundiu suas línguas e eles foram espalhados, o projeto abandonado, um monumento à futilidade da construção sem um fundamento divino. Outro exemplo marcante,
é o do rei Saul. Ele começou seu reinado com grande potencial, ungido por Deus, mas seu fundamento era frágil. Ele buscou a aprovação do povo mais do que a obediência a Deus. Desobedeceu a mandamentos claros e, em vez de se arrepender genuinamente, ofereceu desculpas. 1 Samuel 15. Sua base de fé e obediência foi corroída pelo medo e pela insegurança, levando à perda de seu reino e a um fim trágico. Da mesma forma, o profeta Jeremias lamenta a condição de Israel, que havia abandonado a fonte de águas vivas e cavado cisternas rachadas que não podiam reter água. Jeremias 2:13. Eles construíram sua segurança em alianças políticas e ídolos, em vez de confiar no Senhor, e o resultado foi a destruição e o exílio. Esses relatos não são meras histórias antigas, são espelhos que refletem as consequências de uma base espiritual frágil em qualquer tempo e em qualquer vida. Eles nos alertam que a falta de um alicerce sólido em Deus não apenas impede o progresso, mas garante a queda quando os ventos da adversidade começam a soprar. A aplicação pessoal desta verdade é um chamado ao autoexame honesto. Em que áreas da sua vida você tem construído sobre areia? Talvez você tenha investido em um relacionamento sem primeiro buscar a direção de Deus, ou iniciado um negócio sem oração e sem alinhar seus valores com os princípios bíblicos. Talvez você esteja tentando construir uma vida de fé baseada em emoções passageiras ou em doutrinas superficiais, em vez de um estudo diligente da palavra e uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Reconhecer uma base frágil não é um sinal de fracasso, mas um ato de sabedoria e humildade. É o primeiro passo para a reconstrução. Isso pode significar parar, reavaliar e até mesmo desconstruir o que foi mal edificado, para que um novo e mais forte fundamento possa ser lançado. Não tenha medo de demolir o que não está de pé. Deus é o mestre construtor e ele pode transformar ruínas em obras-primas. É um convite a parar de se enganar com a aparência e a mergulhar na realidade da sua estrutura espiritual. A reflexão espiritual nos confronta com a seriedade da nossa responsabilidade. Deus nos deu a sua palavra como o manual de construção e o Espírito Santo como o arquiteto divino. Ignorar esses recursos é escolher a fragilidade. No entanto, há uma esperança imensa. Deus é o Deus da restauração. Mesmo que você perceba que sua base está frágil ou que algo em sua vida já desabou, Ele está pronto para ajudá-lo a reconstruir. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. A sua graça é suficiente para nos dar um novo começo, para nos guiar na edificação de um fundamento que resistirá a qualquer tempestade. É um convite a confiar na sua capacidade de transformar o caos em ordem, a fraqueza em força e a ruína em um testemunho da sua fidelidade. Escolhido, se você sente que sua base precisa ser fortalecida ou se você anseia por um relacionamento mais profundo e sólido com Jesus, eu tenho algo especial para você. Preparei um e-book exclusivo chamado Café com Jesus, um guia prático para você iniciar cada dia com a palavra, fortalecendo seu fundamento e alinhando seu coração com o Pai. Clique no link na descrição e baixe agora mesmo o seu e-book Café com Jesus. Comece hoje a construir sobre a rocha. A primeira missão que Deus coloca em suas mãos. Muitos de nós, ao pensar em missão, imediatamente visualizamos grandes feitos, ministérios públicos, viagens missionárias ou projetos de impacto global. No entanto, a Bíblia revela que a primeira e mais fundamental missão que Deus coloca nas mãos de cada um de seus filhos não é externa, mas profundamente interna. É a missão de cultivar o próprio coração, de desenvolver um caráter que reflita a imagem de Cristo, de permitir que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Antes de nos confiar grandes responsabilidades no reino,
Deus se preocupa com quem estamos nos tornando. Ele não está interessado apenas no que fazemos para Ele, mas em quem somos nele. Esta missão primária é a preparação silenciosa, o trabalho invisível que precede qualquer manifestação pública do propósito divino. É o período de deserto, o tempo de forja, onde a nossa identidade em Cristo é solidificada e a nossa dependência dele é aprofundada. As Escrituras estão repletas de exemplos que sublinham a primazia desta missão interior. José, antes de se tornar o governador do Egito e salvador de sua família, passou por um longo e doloroso processo de formação de caráter. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e preso, ele poderia ter se tornado amargurado e vingativo. No entanto, em cada provação, José manteve sua integridade e sua fé em Deus. Gênesis 39:41. Sua missão inicial não era governar, mas aprender a confiar em Deus em meio à injustiça, a perdoar e a desenvolver a sabedoria e a paciência necessárias para a grandeza que o aguardava. Da mesma forma, Davi, antes de ser ungido rei de Israel, passou anos pastoreando ovelhas no deserto. Longe dos holofotes, ele desenvolveu uma profunda intimidade com Deus. Aprendeu a lutar contra leões e ursos e a compor salmos que expressavam sua alma. 1 Samuel 16:17. Sua primeira missão não era liderar um exército, mas cultivar um coração segundo o coração de Deus, um coração de adoração e coragem. O próprio Jesus, o Filho de Deus, passou 30 anos em Nazaré, uma vida aparentemente comum, antes de iniciar seu ministério público. Durante esse tempo, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Sua primeira missão foi viver uma vida de obediência e submissão ao Pai, estabelecendo o fundamento perfeito para a sua obra redentora. Esses exemplos nos ensinam que Deus não nos lança em missões para as quais não estamos preparados internamente. Ele nos molda, nos refina e nos capacita através de processos que muitas vezes parecem insignificantes ou até mesmo dolorosos, mas que são cruciais para o cumprimento do seu propósito em nós e através de nós. A aplicação pessoal desta verdade é um convite a reavaliar suas prioridades. Você está mais preocupado em fazer para Deus ou em ser para Ele? A sua primeira missão é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33, o que implica em permitir que Ele trabalhe em seu interior. Isso significa dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, à meditação, ao jejum e à comunhão com outros crentes. Significa estar disposto a confrontar seus próprios pecados, suas fraquezas e suas motivações impuras, permitindo que o Espírito Santo os purifique. É um processo de santificação contínua, onde cada dia é uma oportunidade para se tornar mais parecido com Cristo. Não subestime o poder transformador do trabalho interior. É a semente de onde brotarão os frutos mais duradouros e significativos do seu ministério e da sua vida. É a preparação que garante que, quando a porta da oportunidade se abrir, você estará pronto, não em sua própria força, mas na força e no caráter que Deus forjou em você. A reflexão espiritual nos lembra que Deus é um Deus de ordem e propósito. Ele não age de forma aleatória. Cada estação de preparação, cada desafio interno, cada período de espera tem um propósito divino. A primeira missão é a mais importante porque ela estabelece a base para todas as outras. Se falharmos nesta missão de cultivar nosso interior, qualquer sucesso externo será superficial e insustentável. Mas se nos dedicarmos a esta obra interna, Deus nos capacitará para qualquer coisa que Ele nos chame a fazer. É um convite à paciência, à perseverança e à confiança de que o Mestre está trabalhando em nós, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. É a certeza de que o tempo investido em nosso crescimento espiritual
nunca é desperdiçado, pois é o alicerce de um propósito eterno. O alinhamento substitui a ansiedade. Ansiedade é uma das maiores pragas da nossa geração, um inimigo silencioso que rouba a paz, obscurece a visão e paralisa a ação. Ela se manifesta de inúmeras formas: preocupação com o futuro, medo do fracasso, insegurança sobre as decisões. No entanto, a palavra de Deus nos oferece um antídoto poderoso e transformador: o alinhamento. Quando nossa vida, nossos pensamentos e nossas ações estão alinhados com a vontade e o propósito de Deus, a ansiedade perde seu poder. Filipenses 4, 6, 7 nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Uma certeza inabalável que nasce do conhecimento de que estamos exatamente onde Ele quer que estejamos, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. O alinhamento com Deus é a chave para uma vida de paz e propósito, onde a preocupação é substituída pela confiança. O conceito de alinhamento é profundamente enraizado nas Escrituras. Jesus, o exemplo perfeito de alinhamento, declarou: eu nada posso fazer de mim mesmo. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5:30. Sua vida foi um testemunho contínuo de submissão e alinhamento com a vontade do Pai. E é por isso que ele podia dormir tranquilamente em meio à tempestade. Marcos 4:38. Ele sabia que estava no centro da vontade de Deus, e isso lhe dava uma paz que transcende as circunstâncias. Pense também em Noé. Em um mundo corrompido e violento, ele encontrou graça aos olhos do Senhor e recebeu instruções detalhadas para construir uma arca. Gênesis 6. A tarefa era monumental, sem precedentes, e certamente geraria escárnio e oposição. No entanto, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6:22. Seu alinhamento com a palavra de Deus, sua obediência meticulosa, substituiu qualquer ansiedade que pudesse ter surgido diante da magnitude da tarefa e da iminência do juízo. Ele não se preocupou com o como ou o que do futuro, mas focou no quem de Deus e na sua instrução. Da mesma forma, o povo de Israel, ao seguir a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite no deserto, experimentava uma paz sobrenatural. Eles não sabiam para onde iriam no dia seguinte, mas sabiam que estavam sendo guiados por Deus. Seu alinhamento com a direção divina era a sua segurança, dissipando a ansiedade de um futuro desconhecido. A aplicação pessoal desta verdade é um convite a uma vida de entrega diária. O alinhamento não é um evento, mas um estilo de vida. Significa buscar a Deus em oração antes de tomar decisões, consultar a sua palavra para guiar seus passos e estar sensível à direção do Espírito Santo. Significa estar disposto a abrir mão de seus próprios planos e ambições quando eles não se alinham com a vontade de Deus. Quando você se alinha com o Criador, você se liberta do fardo de ter que controlar tudo. Você entende que Ele está no controle e que seus planos para você são de bem e não de mal. Jeremias 29:11. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas que sua perspectiva sobre eles mudará. Você enfrentará as tempestades com a certeza de que não está sozinho e que aquele que o chamou é fiel para cumprir suas promessas. É um convite a confiar plenamente, a descansar na soberania de Deus, permitindo que sua paz inunde seu coração e sua mente, substituindo toda a ansiedade que tenta roubar sua alegria. Escolhido.
Você está sentindo o peso da ansiedade em sua vida? Eu quero te encorajar a dar um passo de fé agora mesmo. Deixe um comentário abaixo com a palavra alinhamento e compartilhe uma área da sua vida onde você está buscando a paz de Deus. Sua fé pode inspirar outros. A reflexão espiritual nos leva a um lugar de profunda liberdade. A ansiedade é uma prisão que nos impede de viver plenamente o propósito de Deus. O alinhamento, por outro lado, é a chave que nos liberta. É a compreensão de que nossa vida não é nossa, mas pertence a Deus e que Ele tem um plano perfeito para nós. Essa verdade nos capacita a viver com ousadia, sabendo que mesmo quando não entendemos os caminhos, podemos confiar no guia. É um lembrete de que a verdadeira segurança não está na nossa capacidade de prever ou controlar o futuro, mas na nossa capacidade de confiar naquele que já conhece o fim desde o princípio. E essa confiança, escolhido, é o fundamento de uma vida livre de ansiedade, uma vida que glorifica a Deus em cada passo. O verdadeiro campo de batalha está dentro de você. Muitas vezes, somos tentados a acreditar que nossas maiores batalhas são contra circunstâncias externas, problemas financeiros, desafios de relacionamento, perseguições ou doenças. No entanto, a palavra de Deus revela uma verdade mais profunda e por vezes mais desconfortável. O verdadeiro campo de batalha, onde as vitórias mais significativas são conquistadas ou perdidas, está dentro de nós. É na mente, no coração, nas emoções e na vontade que a guerra espiritual é travada com maior intensidade. Paulo, em Romanos 7, 15 e 25, descreve a luta interna entre a carne e o espírito, o desejo de fazer o bem e a inclinação para o mal. Ele clama: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta batalha interior não é um sinal de fraqueza, mas uma realidade da condição humana caída. E a compreensão de sua natureza é o primeiro passo para a vitória. Ignorar essa guerra interna é se render ao inimigo antes mesmo de lutar. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de personagens que enfrentaram suas maiores batalhas dentro de si mesmos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foi derrotado por Golias, mas quase sucumbiu à tentação com Batseba e ao orgulho ao censar o povo, 2 Samuel 11, 24. Suas maiores quedas não vieram de inimigos externos, mas de suas próprias paixões e fraquezas não controladas. A batalha de Davi era contra si mesmo, contra os desejos da carne que se levantavam contra a vontade de Deus. Pedro, o discípulo impetuoso, declarou sua lealdade inabalável a Jesus, mas em um momento de pressão negou-o 3 vezes. Mateus 26, 69 e 75. Sua batalha não era contra os soldados romanos, mas contra o medo e a insegurança que habitavam em seu coração. Ele precisou ser quebrantado e restaurado para que seu caráter fosse forjado e ele pudesse cumprir seu chamado. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, enfrentou a batalha mais intensa de sua vida, não contra legiões de demônios, mas contra a sua própria vontade humana que desejava evitar a cruz. Lucas 22, 42. Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Sua vitória sobre a sua própria vontade foi o prelúdio da vitória sobre o pecado e a morte. Esses exemplos nos mostram que antes de podermos impactar o mundo exterior, precisamos conquistar o mundo interior. A verdadeira força não está na ausência de tentação, mas na capacidade de submeter cada pensamento e desejo à autoridade de Cristo. A aplicação pessoal desta verdade é um chamado à vigilância e à autodisciplina espiritual. O campo de batalha interior exige que você seja intencional em renovar sua mente diariamente. Romanos 12, 2. Em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5.
e em crucificar a carne com suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. Isso significa identificar as fortalezas do inimigo em sua mente. Pensamentos de dúvida, medo, inveja, amargura, orgulho, e confrontá-los com a verdade da palavra de Deus. Significa cultivar um coração puro, guardando-o acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. É um trabalho árduo, mas essencial. Não podemos esperar vencer as batalhas externas se estamos perdendo a guerra interna. A vitória começa no seu interior, na sua decisão de submeter cada área da sua vida ao senhorio de Jesus. É um convite a ser um guerreiro espiritual, não apenas contra as forças das trevas, mas contra as inclinações da sua própria natureza caída, permitindo que o Espírito Santo reine soberano em seu ser. Escolhido. Qual é a batalha interna que você tem enfrentado ultimamente? Compartilhe nos comentários como você tem buscado a vitória em Cristo sobre seus pensamentos e emoções. Sua experiência pode ser a chave para a libertação de alguém. A reflexão espiritual nos leva a um lugar de humildade e dependência. Reconhecer que o verdadeiro campo de batalha está dentro de nós nos impede de culpar os outros ou as circunstâncias por nossas falhas. Em vez disso, nos leva a buscar a ajuda divina para a transformação interior. É a compreensão de que, por nós mesmos, somos fracos, mas em Cristo somos mais que vencedores. Essa verdade nos encoraja a mergulhar mais fundo na presença de Deus, a buscar sua graça e seu poder para nos capacitar a vencer as batalhas da mente e do coração. É um lembrete de que a verdadeira liberdade não está na ausência de luta, mas na presença do Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus, começando de dentro para fora. Deus fala, através do silêncio e da simplicidade, em um mundo saturado de ruído, informações e distrações constantes. A ideia de que Deus fala através do silêncio e da simplicidade pode parecer contraintuitiva, quase um paradoxo. Estamos acostumados a buscar o espetacular, o grandioso, o que chama a atenção. No entanto, a história bíblica e a experiência de muitos santos ao longo dos séculos revelam que a voz de Deus muitas vezes não se manifesta no terremoto, no fogo ou no vento impetuoso, mas em um sussurro suave e tranquilo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:11-12. Esta é uma verdade profunda que nos convida a desacelerar, a silenciar o clamor do mundo e o tumulto de nossa própria mente, para sintonizar nossos corações com a frequência divina. A simplicidade não é a ausência de profundidade, mas a essência da verdade, despojada de complexidades desnecessárias, permitindo que a mensagem de Deus ressoe com clareza em nossa alma. As Escrituras nos oferecem um dos exemplos mais vívidos dessa verdade na vida do profeta Elias. Após um confronto dramático com os profetas de Baal no Monte Carmelo e uma fuga desesperada da ira de Jezabel, Elias se encontrou em uma caverna no Monte Horebe, desanimado e temeroso. Deus o instruiu a sair e ficar no monte, pois o Senhor passaria. Houve um vento forte que fendeu as montanhas, um terremoto e um fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Somente depois de todo esse espetáculo veio uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:11-12. Foi nesse sussurro que Elias reconheceu a presença e a voz de Deus, recebendo novas instruções e encorajamento. Este episódio é um poderoso lembrete de que Deus não precisa de grandiosidade para se comunicar. Ele prefere a quietude para que possamos realmente ouvi-lo. Pense também em Maria, a mãe de Jesus. Sua resposta ao anjo Gabriel foi de simplicidade e submissão. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38.
Não houve questionamentos complexos ou exigências de sinais espetaculares, apenas uma fé simples e uma disposição para obedecer. A maior intervenção de Deus na história humana, a encarnação de seu Filho, começou em um cenário de humildade e simplicidade, em uma manjedoura, longe dos palácios e dos centros de poder. Esses exemplos nos ensinam que a capacidade de ouvir a Deus está intrinsecamente ligada à nossa disposição de buscar o silêncio e abraçar a simplicidade, despojando-nos das expectativas de grandiosidade e do barulho que nos impede de discernir sua voz. A aplicação pessoal desta verdade é um convite a cultivar intencionalmente momentos de silêncio e simplicidade em sua vida diária. Em um mundo que valoriza a multitarefa e a constante estimulação, isso pode parecer um desafio. No entanto, é essencial para a sua saúde espiritual. Reserve tempo para estar a sós com Deus, sem distrações. Desligue o celular, feche as redes sociais, encontre um lugar tranquilo. Não preencha esse tempo com uma lista de pedidos, mas com a expectativa de ouvir. Leia a palavra de forma devocional, permitindo que as verdades simples e profundas penetrem em seu coração. A simplicidade também se manifesta em desapegar-se da necessidade de complexidade, de buscar respostas elaboradas ou de esperar por sinais sobrenaturais grandiosos. Muitas vezes, a direção de Deus vem em uma convicção suave, em uma ideia clara que surge durante a oração, ou em uma passagem bíblica que salta aos seus olhos. É um convite a confiar que Deus deseja se comunicar com você e que Ele usará os meios mais simples e acessíveis para fazê-lo, se você apenas se dispuser a ouvir. Escolhido, você tem buscado o silêncio para ouvir a voz de Deus? Compartilhe nos comentários uma experiência em que Deus falou com você de forma simples e inesperada. Seu testemunho pode encorajar alguém a buscar essa quietude. A reflexão espiritual nos leva a um lugar de profunda intimidade com o Criador. Quando aprendemos a ouvir a Deus no silêncio e na simplicidade, nossa fé se aprofunda e nossa dependência dele se torna mais real. Essa verdade nos liberta da pressão de ter que produzir ou realizar para sentir a presença de Deus. Em vez disso, nos convida a simplesmente estar com Ele, a desfrutar de sua companhia e a permitir que sua voz mansa e delicada nos guie. É um lembrete de que a verdadeira sabedoria não está na acumulação de conhecimento, mas na capacidade de discernir a voz do pastor em meio ao clamor do mundo. E essa capacidade, escolhido, é um tesouro inestimável que transforma cada aspecto da sua jornada. Crescimento interior. Antes da exposição, exterior à cultura contemporânea, impulsionada pelas redes sociais e pela busca incessante por reconhecimento, muitas vezes nos empurra para a exposição exterior antes que tenhamos tido tempo suficiente para o crescimento interior. Há uma pressão para aparecer, para ter sucesso e para ser visto, mesmo que a base para tal exposição seja frágil. No entanto, o princípio divino é claro e consistente. O crescimento interior deve preceder a exposição exterior. Deus, em sua sabedoria, sabe que a exposição prematura pode ser prejudicial, até mesmo destrutiva, se o caráter e o fundamento não estiverem solidificados. Ele nos chama a um processo de amadurecimento e fortalecimento interno antes de nos colocar em posições de maior visibilidade e responsabilidade. É um tempo de forja, de lapidação, onde somos preparados para suportar o peso da glória e da responsabilidade que virão. As Escrituras são um testemunho poderoso desse princípio. Pense em Jesus novamente. Embora fosse o Filho de Deus, com todo o poder e autoridade, ele passou 30 anos em Nazaré, uma cidade obscura, vivendo uma vida comum antes de iniciar seu ministério público. Lucas 2:52. Durante esse tempo, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Seu crescimento interior,
sua comunhão com o Pai e sua compreensão das Escrituras foram a base para os 3 anos e meio de ministério público que transformaram o mundo. Se Jesus, em sua perfeição, precisou desse tempo de preparação, quanto mais nós. Outro exemplo é o de João Batista. Ele foi chamado para ser o precursor do Messias, uma figura de imensa importância profética. No entanto, ele passou anos no deserto, longe das multidões e da vida urbana, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3:1-4. Seu tempo no deserto foi um período de crescimento interior intenso, de santificação e de alinhamento com a voz de Deus, preparando-o para a missão de preparar o caminho para o Senhor. Ele não buscou a fama. A fama o encontrou quando ele estava pronto. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, após sua conversão dramática, não se lançou imediatamente ao ministério. Ele passou um tempo na Arábia e depois em Tarso, sua cidade natal, por muitos anos. Gálatas 1:17-18, Atos 9:30. Esse período de reclusão e crescimento interior foi crucial para que ele pudesse desenvolver a profundidade teológica, a resiliência espiritual e o caráter necessários para se tornar o maior apóstolo dos gentios. Esses exemplos nos mostram que Deus valoriza a preparação interna acima da pressa em aparecer. Ele sabe que a verdadeira autoridade e impacto vem de um coração e uma mente que foram moldados por Ele. A aplicação pessoal desta verdade é um convite à paciência e à confiança no tempo de Deus. Se você se sente impaciente para fazer algo grande para o Senhor, ou se sente frustrado por não estar onde acha que deveria estar, lembre-se que Deus está trabalhando em você. O período de crescimento interior pode parecer lento, invisível e até mesmo insignificante aos olhos do mundo, mas é o mais vital. Invista nesse tempo. Mergulhe na palavra, aprofunde sua vida de oração, busque a santificação, permita que o Espírito Santo revele e cure áreas em seu coração. Não se compare com outros que parecem ter sido lançados rapidamente. Cada jornada é única e tem seu próprio tempo divino. Confie que Deus está preparando você para algo maior do que você pode imaginar. E que essa preparação é um ato de amor e sabedoria. É um convite a abraçar o processo, a valorizar o tempo de forja, sabendo que cada fibra do seu ser está sendo fortalecida para o propósito que Ele tem para você. Escolhido. Qual é a sua maior luta com a paciência no processo de crescimento interior? Compartilhe nos comentários como você tem buscado a Deus para fortalecer seu caráter antes de qualquer exposição. Sua vulnerabilidade pode ser um bálsamo para muitos. A reflexão espiritual nos leva a um lugar de profunda segurança e propósito. Saber que Deus prioriza nosso crescimento interior nos liberta da pressão de buscar a validação externa. Em vez disso, nos convida a buscar a validação e a aprovação do Pai, que vê em secreto e recompensa em público. Essa verdade nos encoraja a perseverar nos momentos de obscuridade, sabendo que Deus está trabalhando em nós para nos capacitar para o que está por vir. É um lembrete de que a verdadeira glória não está em ser visto, mas em ser transformado à imagem de Cristo. E que essa transformação é o maior testemunho que podemos oferecer ao mundo. E essa transformação, escolhido, é o começo de um legado eterno. Escolhido, chegamos ao fim de uma jornada profunda, mas o seu caminho com Deus está apenas começando. Se você foi tocado por esta mensagem, se você sente o chamado para aprofundar seu relacionamento com o Pai e viver um propósito que transcende o comum, então, este é o seu momento. Não deixe que a inércia ou a dúvida roubem o que Deus tem para você. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador e junte-se à nossa comunidade de Chosen Ones. Deixe seu amém nos comentários.
Se você crê que Deus nunca desperdiça os seus começos e que Ele está te preparando para algo extraordinário. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Sua ação hoje pode ser o começo de uma nova estação de fé e vitória. Que Deus te abençoe abundantemente.